Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui na Tua presença, na Tua Santa Casa. Abençoa, Pai, de maneira muito especial ao louvor do Teu filhinho, Teu servo Marcos. Toma ele nesse momento que foi socorrido. Só o Senhor sabe o que está acontecendo dentro do seu organismo. Que o Senhor ponha a tua mão poderosa e traga a cura, se for da tua vontade, mas, acima de tudo, que o Senhor alivie as dores, que ele não sofra muito, que o Senhor esteja com o vovô de Marcos, com a sua família, nesse momento difícil. Abençoa, Senhor, todos os demais pedidos que aqui foram feitos, cada pedido de saúde, que o Senhor alivie e restaure a saúde de cada um, conforme a tua vontade, Pai. Abençoa também a obra que a tua igreja fará aqui junto com o teu servo, o pastor Bahia, ali no início da cidade, ou no final. Que o Senhor esteja já trabalhando no coração das pessoas, para que no momento em que o trabalho for iniciado, elas cedam ao teu chamado, Senhor, e possamos ter mais pessoas sinceras aqui na tua igreja central de Marcos, para a tua honra, para a tua glória e o teu louvor. Abençoa, Senhor, aos pedidos que foram realizados também no íntimo do coração, mas que o Senhor conhece. Reaviva o povo e fortalece a fé de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Eterno Pai, eterno Criador, aqui em tua presença, Pai, foram feitos pedidos, foram feitas intercessões aqui, Pai. Alguns não falaram, mas nós sabemos, Pai, que no fim de cada um aqui, Pai, de cada coração, nós sabemos que existem pedidos e existem desejos, Pai. Que nós possamos a cada dia beber da fonte, da água da vida, nós possamos renovar nossas forças em Ti, e mesmo com esse mundo, Pai, caos, em guerras, que nós possamos, Pai, verdadeiramente enxergar a Tua mensagem e a Tua igreja, que nós possamos discernir o mal e o bem. Foram pedidos aqui, Pai, por familiares, foram citados nomes. Eu não os conheço, Pai, mas tu sabes muito bem a dificuldade, o pesar de cada um, a filha de cada um, a Teresa, a Marisa, a Gabriela, que o Senhor possa estar com eles, que a tua mão seja pela vida deles e que eles possam, Pai, entender de certa forma que, mesmo com todas as tribulações da vida, mesmo com tudo, que eles possam enxergar, Pai, que o verdadeiro amor de Deus nunca se afasta, nunca é tarde para estar contigo e estar em Ti. Peço uma bênção especial também pelo meu avô, que você possa estar com ele, curando, que você possa colocar a Tua divina mão, Pai, sobre ele, sobre as atividades dele. Nós queremos entregar os dores, os pesares da família nas Tuas mãos, Pai. Nós não podemos com isso, mas nós temos certeza, Pai, que existe um Criador que está acima de tudo e que pode, Pai, consolar com todas as coisas. Que você possa estar com a igreja, Pai. Que nesses últimos tempos, que a mensagem possa ser levada com mais vigor e com mais força. E mesmo, Pai, com
pessoas de fora, mesmo com pessoas de dentro, nós possamos, Pai, mesmo assim, pregar o Teu Evangelho com fervor. Que a mensagem da salvação continue avançando, continue moldando as pessoas para o Teu Evangelho e para a Tua obra. Esse é o pedido, meus agradecimentos. Nós fazemos essa oração em nome de Jesus. Amém. Irmã Carol e irmão Marcos, eu esqueci completamente. A última vez que eu vim aqui, ficou na mala do meu carro, desde o dia do ancião. Eu não consegui chegar até todos, mas eu adquiri, com muito carinho. Podia comprar uma coisa maior, que são mais de 30 anos, 35, e eu não tinha condição de dar um paletó a cada um, de dar um sapato, umas sandálias, eu não tinha condição. Se fosse um só, mas era muitos do distrito. Aí, mesmo assim, um livro desse deu quase R$1.000 para comprar para todo mundo. Foi uma tacada, Mas foi muito carinho que eu comprei, fazendo esse sacrifício para abençoar. Perguntei a Deus, Senhor, o que é que eu dou aos meus anciãos? E aí eu passei na casa publicadora, aí bati o olho nesse livro aqui, Liderança Cristã. Aí eu abri aí eu vi muitos temas interessantes para quem é ancião e pastor, de igreja, para quem cuida de igreja. Aí disse, vou levar esse aqui para os meus anciãos. E eu queria presentear. Eu não trouxe outro dia para entregar na casa, porque eu queria na igreja, presencialmente. Como isso estava marcado para hoje, aí eu esperei mais um mês para chegar esse dia. Mas infelizmente os outros não estão. Pode ser que eu vou guardar e vou esperar a outra parte para ver se algum dos outros vem. Agora parece que Zé Mário não vem. Ele dorme não, Só o sábado. A não ser que eu entregue o Zé Mário e deixe comigo que Francisco venha. Ou ele não está vindo na escola. Eu guardo de Francisco, entregue o Zé Mário, porque vai ser que não vai vir, e para que eu vou fazer uma oração com vocês. Vamos orar, Vamos orar. Ai, Deus. Senhor nosso Deus, nosso Pai do céu, aqui está, Senhor, os nossos queridos anciãos, que têm, Senhor, se doado para realizar a Tua obra aqui na Igreja de Pontos. Por favor, Pai, toma-os nas Tuas mãos e dá-lhes sabedoria para efetuar o Teu trabalho, Senhor. Que o Senhor os guie, que o Senhor os abençoe, que o Senhor os proteja e os guarde, e livre de todo mal. Que o Senhor possa ungir-los cada dia mais para a missão que o Senhor chamou. Entregamos a sua vida, a sua família, tudo que eles têm nas tuas mãos, que tudo que eles colocarem as mãos, o Senhor os abençoe. Te pedimos, suplicamos, no nome de Jesus. Amém. Vamos então hoje refletir um pouquinho sobre esse tema aqui, remanescente, refletir um pouquinho sobre ele, Isso. O remanescente fiel do nosso Deus. Pode passar? No livro de Apocalipse, o povo remanescente são apresentados como tendo duas características, todo mundo conhece, A primeira
primeira é obedecer aos mandamentos de Deus, e a segunda, se manter fiel ao testemunho de Jesus. Vamos ler comigo aqui todo mundo? Guarda os mandamentos de Deus e tem o quê? Testemunho de Jesus. Isso aí. Pode passar? Quando e como surgiu esse povo de Deus? Em meados da década de 1830, Deus despertou o fazendeiro Guilherme Miller ao estudar as profecias sobre o santuário celestial. Guilherme Miller era um homem muito assim determinado, né? Por isso que Deus escolheu. Era um homem sincero e pesquisador. Ele, na sua leitura da Bíblia, chegou ao livro de Daniel. E ele descobriu exatamente a doutrina das 2.300 tardes e manhãs. E o santuário será purificado. Dos 2.300 anos. Em cima daquilo ali, ele descobriu, pesquisando Apocalipse, indo de livro em livro, que exatamente nessa data de 1844, primeiro ele descobriu, na visão dele, que era 1843, né? Ele descobriu que Jesus viria para purificar a terra. Primeiro ele pensou assim, que lá em Daniel capítulo 7 diz que o Filho do Homem, né, ele virá ao Senhor de dias e ele virá purificar o santuário, né, o santíssimo lugar, o santuário. Na mente dele, o santuário era a terra. Na mente dele, o santuário era a terra. E purificar a terra era o fogo. Purificar a terra, né? Ou seja, a volta de Jesus e o fogo purificar a terra, né? Então ele tinha esse pensamento. Após descobrir que o período da purificação do santuário se cumpriria no ano de 1854, ele se sentiu chamado. Eu fui digitar e troquei aqui na hora da digitação entrou errado. Ele se sentiu chamado por Deus a espalhar essa maravilhosa notícia por todos os lugares, até que se espalhou pelo mundo inteiro. Ele estava na sua fazenda, né, ali com um homem já de meia idade, né, seus 50 e poucos anos, já bem mais velho, e ele não estava cansado, né, ainda, porque ele era robusto, tinha muita força, fazendeiro, trabalhador. E nesse momento que ele descobriu, Deus falou para ele, né? Veio com a intuição de um chamado forte para pregar aquela palavra. Mas ele não se sentia alguém preparado para essa missão. E aí ele fez o primeiro teste com Deus. O primeiro teste se cumpriu. Ele fez o segundo, se cumpriu. E todas as provas que ele pediu a Deus, todos os testes foram se cumprindo de um em um. Um tio seu, ao ouvir tudo que ele ensinava, ao ouvir toda aquela palavra, disse: não, você vai ter que pregar na minha igreja. E aí ele ficou tímido, né? Mas era uma igreja de sítio, acanhada, e ele fez prova. A prova se cumpriu, não é? E ele foi lá pregar. Aí os irmãos ficaram abismados.
E dali se espalhou a notícia que Jesus estava para voltar, não é? Em praticamente uma década, que era 1933, 34, e Jesus morreu quase 10 anos. E então começou a se espalhar a notícia e começou a vir mais e mais convites para ele. Um pastor chamado Josué Rins se agradou dele, se apegou com ele, era um grande orador nos Estados Unidos naquela época, e começou a dar isso para ele: Guilherme, você não pode pregar somente nas cidades pequenas, você tem que ir para as cidades grandes, pregar nas cidades grandes. E levou Guilherme para as capitais, para pregar nas cidades grandes. E a mensagem logo se espalhou pela toda a América do Norte, Estados Unidos, Canadá, e a mensagem depois foi para a Europa, para a Ásia, a África, e espalhou-se pelo mundo inteiro. Pode passar. Logo então, quando cheguei aqui, eles estavam aguardando para 1843, depois que Guilherme descobriu que não era exatamente naquele ano, naquele momento, descobriu que era um ano depois, e começou a espalhar, né, a notícia que não era naquele momento, porque o dia chegou e não aconteceu nada, e então agora a expectativa aumentou, o número de pessoas aumentaram, aguardando a volta de Jesus para 1022 de outubro de 1844. Chegou então o dia 22 de outubro de 1844, 6 horas da tarde, o pôr do sol passou e ninguém apareceu, nem sequer um anjo de Deus, né? Jesus não apareceu no pôr do céu. Eles esperavam para ser a meia-noite. À meia-noite o sino toca da igreja, né? E Jesus não apareceu. Houve um grande desapontamento. As pessoas começaram a tirar onda, começaram a dizer: cadê Jesus que você disse que ia voltar? Isso tudo é mentira. Alguns começaram então a abandonar a sua fé, começaram a deixar a vida religiosa para trás, mas um grupo pequeno permaneceu firme. E logo após o desapontamento de 22 de outubro de 1844, um grupo de pessoas composto por Tiago Arte, José Blades, Irã Edson, esse Tiago, tá? Foi erro de identificação, João Indros, João Borg, Urias Smith, procurou estudar melhor a Bíblia e encontrar uma explicação para o que havia acontecido. Eles estavam nos Estados Unidos, tem aquele celeiro grande, digamos, mais largo que o morro, e bem alto, uns 4 metros de altura, 5, alto, coberto ali e tal. A porta é pequenininha, né? A passagem da pessoa mais livre, né? Não era imensidão. E eles estavam ali estudando a palavra. Após esse momento aí, eles foram estudar, né? Passaram a noite estudando, e viram que tudo que estava sendo ensinado, que tinha sido descoberto até aquele momento, era realmente verdadeiro. Não havia um erro sequer. O único erro era que o santuário não era do céu. Não era a terra, era do céu. Desculpem, né? O santuário era o do céu. Então, após uma reunião de oração, amanhecido o dia, Irã Edson saiu daquele celeiro com 2 amigos e ele então entrou no milharal e seus 2 amigos saíram na frente
e não perceberam que Irã Edson parou bem atrás. Irã Edson estava tendo uma visão. Olhando para o céu, ele viu o céu aberto e um santíssimo lugar. E ele viu o Senhor Jesus entrando no Santo do Santo para interceder por mim e por você. E ele, então, voltando da visão, seus amigos, cadê Edson? Cadê Edson? E ele, então, estava acabando de sair da visão e correu: amigos, agora eu sei o que aconteceu. Eu sei exatamente o que aconteceu. E então, foi Edson quem acabou por descobrir que tudo estava correto na pregação de Guilherme Meira, exceto a sua compreensão de que o santuário não era na terra. Ele disse: amigos, eu acabei de ter uma visão, Jesus entrando no Santo dos Santos. Então o santuário não é a terra, o santuário é lá no céu. Jesus realmente voltou, mas não para a terra, mas para o santíssimo lugar no santuário celestial. E eles então correram para os amigos, se uniram para estudar, e mais alguns deles ali estudando a palavra e descobriram em Hebreus que essa visão que Irã Edson teve confirmava exatamente o que tinha na Bíblia, aonde diz lá em Hebreus capítulo 9, capítulo 10, capítulo 8, capítulo 7, de que Jesus entrou no Santo do Santo para interceder por mim e por você, né? Não em santuário feito por mãos humanas, mas no santuário feito pelas mãos de Deus. Pode passar? Aí então surgiu, depois disso, se fortaleceu aquele grupo e cada dia foi crescendo sem dar nome nenhum. Era apenas um grupo religioso que estudava a Bíblia profundamente. E esse grupo cresceu e em 1863 aconteceu então o surgimento do nome desse grupo. O nome seria Adventistas do Sétimo Dia. Esse nome o nome adventista traduz a esperança do retorno de Jesus Cristo. A expressão sétimo dia mostra que esse povo observa o sábado como dia de repouso semanal, em conformidade com o ensinamento da Bíblia. Eu e você devemos estar de cor com isso aqui na cabeça, né? Um dia a gente vai ser chamado a tribunais, um dia a perseguição vai impor sobre nós e a gente vai ter que responder a perguntas: por que você é adventista do sétimo dia? O que significa esse nome? E a gente vai ter que saber dizer. Adventista quer dizer advento, vem de advento, e é o advento que nós esperamos. Que advento? A breve volta de Jesus, o breve advento, o segundo advento de Cristo. E do sétimo dia é porque nós guardamos o sábado, o sétimo dia do Senhor Deus, que criou o céu e a terra, e o sábado, o sétimo dia descansou. Logo, em 1873, foi fundada a Associação Geral dos Adventistas do Sétimo Dia, que a essa altura contava com 3.500 adventistas, um número bem pequeno, né? Mas na época era um número grande, 30 pastores e 152 pequenas igrejas, né? Para um número geral ser 3.500. Pode passar? Por que foi então organizada a Igreja Adventista do Sétimo Dia? Leia comigo aqui, eu gostaria que você lesse comigo
Bora lá? Seu Espírito nos iluminou, mostrando-nos que deveria haver ordem e perfeita disciplina na igreja, e era essencial a organização, método e ordem manifestam-se em todas as obras de Deus, em todo o universo. A ordem é a lei do céu e deveria ser a lei do povo de Deus sobre a terra. Então, Deus, Ele quer ordem no meio do seu povo. É necessário haver ancião, pastor, comissão da igreja, é necessário haver distrito, é necessário haver associação, missão, união, divisão, associação geral, não é? Toda essa organização para que a igreja não seja dilacerada, ela não seja espalhada como outras igrejas que têm as suas ramificações, né? A Assembleia tem a Assembleia Madureira, a Assembleia Ministério tal, Batista também, Ministério tal, Ministério tal. Não, a Igreja Adventista do século dia, a Igreja de Deus, deveria ter uma única ordem, né? E por isso Deus, Ele ama a organização da igreja. Ele instituiu a organização. E, por outro lado, Satanás se regozijaria se alcançasse êxito em seus esforços de penetrar no meio deste povo e desorganizar a obra num tempo em que a organização integral é essencial e constitui a maior força para evitar os levantes espúrios e refutar pretensões não abandonadas pela palavra de Deus. Precisamos manter as linhas uniformemente para que não haja quebra do sistema de organização e ordem que se ergueu por meio de sábio e cuidadoso labor. Houve tanto sacrifício para que a igreja se fundamentasse, se fortalecesse, se fosse fundada, estabelecida, e agora a gente vai permitir que ela se desfaça? Jamais, jamais. Essa é a igreja de Deus, e Deus não permitirá que isso aconteça nem na associação geral, nem na divisão, nem na união, nem na associação, nem em nenhum distrito, nem na igreja, nem muito menos aqui na igreja de Montes. Então, o único que iria ganhar força por isso era o inimigo de Deus. Mas o que Deus quer é que a gente mantenha a unidade, a união, Lembra a missão da escola sabatina, o único propósito, a única mensagem, estando unidos uns com os outros. Pode passar? Deus tem um povo distinto, uma igreja aqui na terra que não é inferior a nenhuma outra, mas a todas superior em suas facilidades para ensinar a verdade, para vindicar a lei de Deus. Deus, saiba que Ele tem um povo dele. Essa igreja que você faz parte, ela não é inferior a nenhuma outra. Não é inferior. A igreja adventista do sétimo dia, ela é sim superior em tudo, em organização, em doutrina, na leitura da Bíblia, no seu ensinamento, na música, em tudo. É a palavra de Deus, assim diz. Mas, apesar de ela não ser inferior e ser superior a todas as outras, ela também é militante. Está lá em Apocalipse capítulo 3, que nós ainda a Laodiceia, ela ainda é falha, mas breve
muito em breve, a igreja vai deixar de ser militante e será triunfante. A igreja militante não é a igreja triunfante. Ela será triunfante depois das suas cerimônias, depois do selamento e quando fechar a porta da graça. Quando todos que fizerem parte da igreja de Deus serão já selados e santos para a vida eterna. A igreja militante não é a igreja triunfante, é a terra, e a terra não é o céu. Desculpa. A igreja se compõe de homens e mulheres errantes e perfeitas como eu e você, que são apenas alunos na escola de Cristo, a fim de serem adestrados, disciplinados, educados, e muitas vezes pelas dificuldades, pelas provações, para esta vida e para a vida futura imortal. Eventos finais, página 55. Pode passar? Devemos lembrar que a igreja, embora enfraquecida e defeituosa, ou seja, como eu e vocês, fracos e defeituosos, seres humanos que nós somos, ela é o único objeto na terra que Cristo concede sua suprema consideração. Ou seja, a igreja, embora defeituosa, fraca, ela é o único objeto na terra que Deus concede a sua suprema consideração. Ela vela constantemente, ele vela constantemente com solicitude por ela e fortalece-a com seu Espírito. Aquele probleminha que de repente o ar entra e engasta tudo. Mas, deixa eu vir mais para cá. Mas, ele cuida da sua igreja, né? Embora ela seja fraca e defeituosa. Por isso a gente não deve querer ver na igreja somente pessoas santas. Aliás, na igreja só tem pessoas com defeito. Essa é a verdade. Se a gente vir buscar pessoas santas enquanto a igreja é militante, a gente não vai encontrar. Eu tenho defeitos, você tem defeitos, né? Todos nós temos defeitos e falhas. Às vezes a gente tem mais qualidades, mas em alguma coisa a gente falha. Então a gente é um ser humano, pecador. Mas vai chegar um momento que a porta da graça vai se fechar, a gente já vai estar cheio do Espírito Santo, selado, aí sim a gente vai ser pessoas realmente santas, né? Espero só Jesus aparecer na luz do céu. Sou instruída a dizer aos adventistas do sétimo dia. Obrigado. Estava precisando. Em todo o mundo, Deus chamou-nos como um povo para seres particular tesouro. Ele designou que sua igreja na terra esteja perfeitamente unida no Espírito até que o fim do tempo chegue, né? Eventos finais, página 49. Pode passar? No livro do Apocalipse a gente já viu as duas características, mas a segunda é manter-se fiel ao testemunho de Jesus. O que é o testemunho de Jesus? Vamos passar? O testemunho de Jesus se refere ao dom profético. Como não sabemos disso? Pela conversa do anjo com João, próximo ao final do livro de Apocalipse. O anjo identifica a si mesmo como servo de Deus, assim como são você e seus irmãos que guardam o
testemunho de Jesus. Apocalipse 9:10. E ele completa: o testemunho de Jesus é o Espírito de profecia. Lá no verso 10. E como servo de Deus, assim como são vocês e seus irmãos, os profetas, essas expressões paralelas deixam claro que são os profetas que possuem o testemunho de Jesus. E isso explica a declaração do anjo de que o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Apocalipse 19, verso 10. Né? Então, o testemunho de Jesus é o Espírito da profecia. Pode passar? O dom profético na igreja remanescente, no Novo Testamento, indica o empenho dos profetas às seguintes funções. Eita, mais eu tinha pegado já, obrigado. A minha fé. Obrigado, tá? Primeiro, os profetas, eles sempre prestaram assistência na fundação da igreja. A irmã Ellen White, sempre, desde o início do seu ministério, Deus a chamou para prestar assistência na fundação da igreja. Outra característica, ele iniciou a extensão missionária da igreja. Ellen White também ajudou na extensão missionária da igreja. Ela foi missionária, foi enviada para a Austrália, onde lá ela estabeleceu uma forte igreja adventista. A igreja adventista na Austrália é muito forte. E era mais tentando naquele tempo. Edificar a igreja foi o que ela mais fez. Ela edificou a igreja de Deus, sempre dando conselhos, sempre passando orientação para o povo de Deus. Uniram e protegeram a igreja, foi o que ela mais fez. Protegeram sempre a igreja de falsas doutrinas, de falsos ensinamentos. Uniram e protegeram, advertiram sobre o futuro. Ela fez demais isso aí, advertiu sobre o futuro. Confirmaram a fé em tempos de controvérsia. Então ela vem sempre confirmando a fé em tempos difíceis do povo de Deus. Pode passar? Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que Ellen White, ela preenche todas as condições da mensageira de Deus. Ellen White, Antes de casar, ela se chamava Ellen Gold Arnold, e depois ela foi chamada White, O nome do seu marido, Tiago White. Pode passar? Nós, adventistas do sétimo dia, cremos que Ellen White foi muito mais que apenas uma escritora talentosa. Cremos que ela foi apontada por Deus para ser uma mensageira especial, a fim de atrair a atenção de todos para as Escrituras Sagradas, ajudando as pessoas a se prepararem para a segunda vinda de Cristo, desde os 17 anos de idade até a ocasião de seu falecimento aos 87 anos. Em 1915, Deus lhe concedeu cerca de 2.000 sonhos e visões. Ellen White, quando ela tinha ainda 13 anos de idade, ela foi atingida por um coleguinha, numa distância pequena. Acho que daqui para ali, para o irmão Ramos e a sua coleguinha, o seu coleguinha malvado, atirou uma pedra e bateu no nariz dela. Ela perdeu parte do nariz. As fotos são assim bonitas, mas ela tinha um nariz assim, parece mais a abertura do nariz, mais defeituoso. E
e ela ficou muito doente, né? Teve hemorragia, ela teve muitas complicações. Saiu da escola, ficou sem estudar, só aquele pouco de leitura que ela tinha, né? Aprender até o momento. E ela ficou com várias sequelas. Ela foi dito pelos médicos, né, que teria pouco tempo de vida, e ficou atingida ali terminalmente, aparentemente, mas Deus cuidou dela. Eu acredito particularmente, porque os anjos de Deus, os profetas, eles sempre tinham um anjo mais especial, Senhor, né? Todo profeta, por exemplo, João, recebeu a visita, né, do anjo Gabriel. Geralmente os profetas, eles tinham um anjo especial, diferente dos outros anjos. Satanás conhece todos os anjos do céu, porque ele era comandante dos anjos. Ele conhece todos, e ele saiu do céu, né? Então, esse anjo, acredito eu, vejo dessa forma, quando li aquele livro Verdade sobre os Anjos, aprendi muito, né? Tinha outro que sempre gostei de ler, desde pequeno assim, tinha curiosidade para entender melhor a vida dos anjos, né? E aí eu li diversos livros adventistas sobre os anjos, e o melhor deles, embaixo da coluna da irmã White, claro, né? Verdade sobre os anjos. Então, eu imagino que a White tinha um anjo mais especial, né? Ela, por exemplo, quando estava ali para morrer, nos seus últimos anos de vida, ali, do ano 1900 até 1915, ela vivia numa casa de primeiro andar e diversas vezes diz relatos que as pessoas que cuidavam dela, que ajudavam, viam um quarto irradiado, uma luz assim muito clara, muito branca, bonita, cintilante. Era um anjo de Deus especial, que ela disse: meu anjo. Ela tinha um tratamento especial para o seu anjo da guarda, o protetor. E ali ele vinha para visitá-la, para conversar com ela. E eu acredito que era o anjo Gabriel, né? Um anjo especial do céu, um mensageiro de Deus, né? Que trazia os relatos para todos os profetas da Bíblia e também para a sua serva nos últimos dias, né? E Satanás, com certeza, via aquele anjo desde ela pequena, ao lado dela, e quem sabe não dizia: essa aí, eu acho que ela vai ser alguém, eu acho não, ela é alguém que é especial para Deus. E aí Satanás com certeza fez aquele menino do nada, sem ela fazer nada com ele, jogar essa pedra para acabar com o ministério dela antes que o ministério chegasse, né? Eu confesso assim que eu mesmo sou pastor, mas desde criança que eu senti esse chamado para ser pastor, e desde criança aconteceram várias coisas comigo, desde o meu nascimento, para me tirar a vida. Então eu acredito que o profeta, um pastor, né? Alguém que vai exercer um trabalho especial para Deus, ele tem um anjo especial, né? Um anjo diferente dos outros, que é enviado por Deus para guardar alguém que vai estar à frente de um trabalho de Deus, né? E Satanás sabe disso, ele é sábio, inteligente, né? E ele tenta, antes da hora, separar a vida daquela pessoa, né? Para tirar a vida da pessoa, mas esse mesmo anjo que está protegendo, guarda a vida daquela pessoa, né? Para que ela não cumpra aquela obra que Deus está preparando para o momento certo para essa pessoa, né? Então,
Dos 17 anos, ela foi chamada, com 17 anos, Ellen White foi chamada por Deus oficialmente e teve a sua primeira visão. Mas antes dela ter a sua primeira visão, Deus chamou 2 homens. Um era um pastor batista, moreno, um pastor eloquente, e Deus chamou, né? E aí ele derrotou. Ele teve a primeira visão que a Ellen teve. Primeiro, Deus disse para ele: olha, você vai pregar essa mensagem aqui. Você vai divulgar o mundo todo essa visão. Ele levantou. O Espírito Santo, enfim, se afastou dele. Porque ele não foi pregar a mensagem que Deus mandou ele pregar. Ele se acovardou e fugiu dele a mensagem. Ele não lembrava mais. Deus chamou um outro homem de uma outra cidade, agora um branco, alto. Deus o chamou, ele também recebeu a mensagem, mas ele não quis. Ele abandonou também a visão, a mensagem, teve medo e não levou adiante. E Deus tirou o Espírito Santo dele e ele esqueceu. No dia que Ellen White trouxe a visão, aquela mesma visão, em certo local, os 2 estavam presentes. Os 2 ouviram a mensagem. Quando eles ouviram, sabe o que aconteceu? Eles lembraram. Deus permitiu naquele momento eles lembrarem. E eles disseram assim: é verdade, tudo que ela está dizendo é verdade. Eu também tive, mas eu neguei, eu relutei, tive medo e fugiu de mim a visão. Ela é inspirada por Deus, é uma profeta de Deus. E eles pularam de alegria, isso é verdade, eles pularam mesmo de alegria pela mensagem que ela estava tendo e porque ela teve coragem e proclamou. E eles motivaram que ela realmente levasse avante essa mensagem, né? E então a mensagem foi levada avante. Ela teve 2 sonhos e visões durante 17 até 87 anos de idade, né? Durante todos esses anos, ela escreveu cerca de, pode passar para o próximo. Oi? Travou, né? Mas ela escreveu, hoje em dia nós temos cerca de 150 livros, cerca de, eu não decorei aqui, mas são diversas cartas. Ele vai colocar aí de volta para vocês vão poder ver, né? Alguns livros não estão em português, estão em inglês, né? Mas pouco a pouco está sendo traduzido para o português. Tudo que ele escreveu, eu já vi um outro relato dizendo que eles foram cerca de 25.000 palavras. 25.000 palavras. Foi muita coisa. Nem um ser humano normal consegue fazer isso. Ela só fez porque estava cheia do Espírito Santo, inspirada pelo Espírito Santo. Então ela chegou a esse feito, né? Certa vez ela estava para escrever um grande conflito, a série Grande Conflito. O diabo tocou-lhe para não permitir, e ela ficou num lado todo com dormência, um estilo a vencer, para impedir que ela escrevesse. Mas ela
doente ali, relutou, orou ao Senhor, lutou com Deus, e o diabo foi repreendido. E ela conseguiu terminar o grande conflito. Ele não queria que o grande conflito fosse lançado. Então foi porque o livro é o livro que ele mais odeia, que eu já li, né? O grande conflito. Pronto, passa lá para ela antes, tá? Agora, os princípios de Ellen White estão totalmente em harmonia com a Bíblia. O Senhor deseja que estudem a Bíblia. Ela não deu alguma luz adicional para tomar o lugar da sua palavra. Esta luz, o próprio ministério dela, deve conduzir as mentes confusas da sua palavra, a qual, se for comida assimilada, é como o sangue que dá vida à alma. O Espírito de profecia, ele não substitui a Bíblia, ele apenas leva a Bíblia, complementa. É como uma sala de aula. Você recebe o conteúdo, que é o livro, a Bíblia é o livro, você lê ele e não entende. Quem é aquele que chega na sala de aula e pega o conteúdo e já sabe de tudo? Né? Pega uma matemática, uma álgebra e sabe de tudo? Ninguém, né? Pela primeira vez, ninguém. Então é necessário um professor para escrever um quadro e explicar, para a gente poder exercitar e aprender. A mesma coisa é em White. Ela, se você não leu, eu oriento você, meu irmão, pegar pelo menos o Vida de Jesus ou um dos livros melhores de você começar a ler, né? Parábolas de Jesus, Vida de Jesus, tem outro, Desejar das Nações, Atos dos Apóstolos, Caminho a Cristo, a mais fácil de todos, e você vai ver que coisa maravilhosa, impressionante, para você conhecer melhor a Bíblia, para você sentir fome de ler a Bíblia, sentir o desejo de se alimentar da palavra de Deus. É isso que ela é, né? Então é um professor que condiz a Bíblia, que ilumina a Bíblia para você entender com mais clareza. Tá? Pode passar? O enfoque sobre Jesus, o enfoque coerente que é mais sobre Jesus como centro tanto de sua vida espiritual quanto de seus princípios teológicos, ressalta quão convincente ela cooperou com o espírito de profecia. Ela disse: o objetivo de todo o ministério é conservar o eu fora da vista. Ela nunca puxou para ela nunca se exaltou. Eu sou profeta, Deus me escolheu, não. Ela conservou o eu fora da vista e deixar que Cristo apareça. A exaltação de Cristo é a grande verdade que todos os que trabalham por palavra e doutrina devem revelar. Pode passar? Chegou aqui, foi 49, 5.000 artigos, muito artigo, viu? 5.000. Ellen White é a escritora mais traduzida em toda a história da literatura. Durante toda a sua vida, Ellen White escreveu mais de 5.000 artigos, 49 livros, mas hoje, incluindo compilações de seus manuscritos, mais de 150 livros estão disponíveis em inglês e cerca de 90 em português, tá? Então, que você possa examinar,
ler, estudar, junto com a Bíblia, os escritos de Ellen White, a mulher que Deus escolheu, não é? Ela foi escolhida por Deus. Então, que você possa ler a sua literatura, não como pensando nela, mas pensando em Deus. Deus que deu a inspiração para ser escrito. Às vezes eu encontro pessoas da Assembleia de Deus, por exemplo, que chegam para mim e dizem: vocês adoram o Ellen White, vocês seguem o Ellen White. Aí eu digo: como assim? Você já viu por acaso alguma estátua de Ellen White na nossa igreja, em alguma igreja adventista, para você dizer que a gente adora ela? Jamais. A gente adora somente a Deus. Agora ela foi escolhida para ser a nossa profeta. E vocês, que todo mundo da sua igreja é profeta, na Assembleia de Deus, as pessoas encontram na rua, muitos já me pararam na rua e dizem: o vaso, Deus mostrou que vai acontecer isso com você e tal. Todo mundo lá quer ser profeta. E agora quer criticar uma única profeta que Deus concedeu para a igreja adventista. Enquanto lá são milhares de profetas, falsos profetas, né? Eles querem olhar para nós, que temos apenas uma, e criticar. Não é verdade? Então ali você acaba com eles. Quando eles vierem com essa Satanás usá-los, né? Com esse linguajar, vocês podem olhar para eles e dizer: olha, a sua igreja, todo mundo é profeta. Vocês querem ser profeta. Todo mundo lá quer ser profeta. E ninguém está criticando vocês. E agora você vem para mim, a igreja, criticar uma única profeta, enquanto vocês têm vários, todo mundo é profeta. E aí eles calam a boca e vai-se embora, né? Mas é isso. Nós temos essa mulher de Deus, escolhida por Deus, está descansando para a glória de Jesus. E diz, a gente não vai estudar hoje, vai ser na quarta-feira que vem, não, vai ser daqui a 3 quartas-feiras. A gente vai estudar sobre essa cultura. E um dos principais motivos dessa cultura é a rejeição do nosso meio ao espírito de profecia de Ellen White, do nosso Deus que falou no intermédio dele. Então, muitos do nosso meio, né, eu, qualquer um de nós, que infelizmente negarmos e não queremos ler, não aceitarmos e pregarmos contra o espírito de profecia, a gente poderá ser sacudido, porque esse é um dos requisitos. Está lá também em Apocalipse capítulo 3, né? Do testemunho de Jesus. Então, pode passar. A revista Ministry de outubro de 1882 mostrou que os adventistas do sétimo dia, que estudam regularmente os escritos de Ellen White, apresentam maior probabilidade de também ser cristãos mais sólidos na vida espiritual e no testemunho perante a comunidade do que os membros da igreja que não fazem. Tá? Então vocês podem ver que quem estuda a Bíblia e o espírito de profecia, ele tem mais firmeza em Cristo. Está quase terminando. Os últimos slides, pode passar? Em 1915, o nosso presidente da Associação Geral, Arthur Danielis, resumiu contribuições na vida de Ellen White no seu funeral.
E ele disse assim: nenhum mestre cristão desta geração, nenhum reformador religioso de qualquer era anterior valorizou tanto a Bíblia em todos os seus escritos. As Escrituras são apresentadas como livro de todos os livros, o guia supremo e suficiente para a família humana. Aqueles que ainda creem que a Bíblia é a palavra inspirada e infalível do Deus vivo, valorizarão ao extremo o apoio categórico e firme dado a esse ponto de vista dos escritos da Senhora White, né? Então, valorize como o nosso querido presidente Arthur Daniels fez essa linda homenagem, né? Vamos então para o penúltimo slide. Pode passar? Eles têm o testemunho de Jesus. O inimigo procurará desviar as almas da verdade, mas todos os que creem que o Senhor tem falado por intermédio da irmã White e lhe tem dado uma mensagem, estarão livres dos muitos enganos que surgirão nos últimos dias. Está lembrando o que eu falei? Olha, quem crê e ler, examinar, estudar, se fundamentar, estará livre de muitos enganos no tempo da sabedoria. Ele pôs sua profeta para ajudar e salvaguardar a sua igreja. Sei que o Senhor ama a sua igreja. Ela não deve ser desorganizada ou esfacelada em atos independentes, né? Através do ministério dela, ele tem cuidado e guardado a igreja de Deus. Pode passar? E por último, existem 1000 tentações disfarçadas preparadas para os que têm a luz da verdade. E a única segurança para qualquer de nós está em não recebermos nenhuma nova doutrina, nenhuma interpretação nova das Escrituras, antes de submetê-la à consideração dos irmãos de experiência. Então, quando chegar, ela orienta, olha que ensinamento precioso, né? Que orientação preciosa, que dica boa, né? Quando chegar uma falsa doutrina, uma luz nova, algo que venha confundir sua cabeça, procure o pastor, procure os anciãos da igreja, os irmãos mais antigos que têm experiência, né? E tire toda a sua dúvida. Apresentar a eles com espírito de humildade e pronto para aprender, fazendo decorosa oração. Se eles não verem luz nisto, atender ao seu juízo, porque na multidão dos conselhos há segurança. Eu lembrei que tem mais de 2 só. Pode passar? A missão especial dos adventistas do sétimo dia. Em sentido especial, foram os adventistas do sétimo dia postos no mundo como atalaias e portadores de luz. A eles foi confiada a última mensagem de advertência ao mundo a perecer. Sobre eles incide maravilhosa luz da palavra de Deus. Confiou-se-lhes uma obra da mais solene importância, a proclamação da primeira, segunda e terceira mensagem angélicas. Nenhuma obra há de tão grande importância, não deve eles permitir que nenhuma outra coisa lhes absorva a atenção. Eventos finais, página 41. Pode passar? A conclusão é: Deus tem povo na terra. Esse povo originou-se de longínquos tempos do Antigo Testamento e tem sua identidade confirmada nas páginas do Novo Testamento. Essa identidade foi ratificada
pelos pioneiros da Igreja Adventista do sétimo dia e não permanece hoje. Não. E permanece hoje não em forma de uma nação étnica, mas em forma de uma nação espiritual. Você, adventista do sétimo dia, não é? Pertence a esse povo, o povo de Deus, o povo remanescente de Deus, e por isso deve viver como um remanescente. Quantos querem, principalmente a partir de hoje, dessa mensagem, viver como um remanescente de Deus, guardar os mandamentos de Deus, ter a fé em Jesus e manter o espírito de profecia, observando a palavra e também seguindo as orientações da sua mensageira, Ellen White, na verdade, né? E assim poder ler a Bíblia junto com o Espírito de profecia, se aprofundando cada vez mais na palavra do Senhor. Amém. Eu quero que você se levante e quero orar por você. Não iremos mais louvar ou contar o horário, mas iremos adorar a Deus em oração. Vamos orar. Querido e eterno Pai, nosso amado Salvador e Senhor Jesus Cristo, nesse momento, Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos, para que o Senhor faça a Sua obra, Pai. O Senhor faça o que é melhor na nossa vida. Que o Senhor nos ajude a permanecer firme na Tua palavra, no Teu Evangelho, permanecer firme na Tua igreja, a igreja remanescente de Deus, que guarda os mandamentos de Deus e tem a fé em Jesus e mantém o testemunho de Jesus, que é o Espírito de profecia, que a gente possa permanecer firme no meio do Teu povo, a igreja adventista do sétimo dia, e não ceder um milímetro para o abandono da igreja de Deus, para a apostasia, para o desânimo, para o fracasso, mas que daqui desta igreja, do nosso lugarzinho, do nosso assento, a gente não arrede um milímetro, mas aqui a gente permaneça firme no tempo difícil, no tempo fácil, no tempo alegre, no tempo feliz, no tempo de dor, no tempo de mágoa, de tristeza, de rancor, de depressão, no tempo de angústia, em todo o tempo, Senhor, que aqui a gente permaneça e não deixe o nosso lugar por nada, não dê o nosso lugar para ninguém, porque aqui é nosso, nós queremos ir para o céu. Esse é o trem que vai nos levar para o céu, e nós queremos permanecer no nosso assento para estar firme nas mãos do Senhor e subir para a eternidade. Por favor, Pai, nos ajuda, segura firme em nossas mãos. Precisamos de Ti, Pai. Por favor, imploramos a Ti, descansamos em Ti e confiamos em Ti. Em nome e pelo amor de Jesus. Amém. Que Deus abençoe, esse é o nosso desejo, e até a próxima quarta que vem. E você, meu querido irmão, que não pôde vir hoje, até quarta-feira que vem, no nome de Jesus, espero você aqui para estudarmos juntos o tema A Chuva Serônica. Será uma bênção. Vem. Jesus precisa voltar.